que é a graça de Deus? Nós já vimos que a lei ela nos aponta para a graça, pela impossibilidade do ser humano conseguir cumprir as exigências de um Pai que é perfeito, um Deus que é maravilhoso, santo. É impossível ao homem cumprir todas as exigências da lei para que ele consiga uma vida abundante e uma vida eterna. Então, por isso que ele precisa da graça de Deus. E o que seria graça? Graça é um favor imerecido, ou seja, algo que nós não merecemos e Deus nos dá. É, na realidade, olhar para nós com olhos de misericórdia. Quando alguém acha graça em uma pessoa, significa que ele se agradou, ele gosta daquela pessoa e por isso ele vai ajudar, independente da pessoa merecer ou não, não é pelo mérito. Para que tenhamos uma ideia, funciona da seguinte maneira. O perdão ele não é dado para quem merece, mas para quem precisa, e isso faz parte da graça. Certa vez o Senhor Jesus, ele falando das exigências do cidadão do reino dos céus, ele disse o seguinte, olha, amai os vossos inimigos e perdoai aqueles que vos perseguem. E se alguém lhe der um tapa numa face, vire a outra para ele. E diz o seguinte, quando você der esmola, não toque trombeta, não anuncie, para que o Pai que vem em secreto veja e te recompense. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, não dê algo somente para mostrar que é bonzinho, ou para ter uma boa imagem diante das pessoas, mas porque a outra pessoa precisa, necessita, e você vai ajudar porque tem empatia por ela. E ainda disse o seguinte, olha, se alguém te fizer algum mal, perdoe. E aí ele disse o seguinte, mas quantas vezes vocês devem perdoar? Porque Pedro havia feito essa pergunta, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, e o Senhor Jesus disse assim, 7 não, mas 70 vezes 7. Ou seja, se todas as vezes que teu irmão pecar contra você e vier arrependido te pedir perdão, você deve perdoar. Diante de tantas situações, e até mesmo daquele jovem rico que disse que jejuava e que dava o dízimo e que dava esmola, mas queria ser perfeito diante do Senhor, ele falou o seguinte, olha, quer ser perfeito e me acompanhar? Venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. E aí ele diz o seguinte, quão dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Ou seja, diante de tantas exigências que o Senhor nos fez, os discípulos viraram para ele e falaram o seguinte, Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? E aí o Senhor Jesus disse para eles, olha, ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque quando nós erramos, pecamos, significa que nós não estamos à altura de herdar o reino dos céus, nem chegar diante de um Deus todo-poderoso. Eu quero fazer aqui um parâmetro, aqui, traçar um paralelo entre Adão e nós. A Bíblia diz que Adão estava num lugar bom, que era um lugar perfeito, ele tinha tudo, Deus havia dado uma esposa para ele que ele não ficasse só, e a Bíblia diz que ele errou apenas uma vez, ele desobedeceu apenas o Senhor uma vez só, e ele foi expulso do paraíso. Então presta bem atenção, se Adão pecou apenas uma vez, e foi expulso do paraíso e carregou com ele uma maldição, você imagina eu e você, para pensar, coloca a mão na consciência, quantas vezes nós erramos, pecamos contra o nosso próximo, fomos arrogantes, não ajudamos quem deveríamos ajudar, mentimos e outras coisas piores. Quantas vezes nós fizemos isso e como é que se nós pecamos tanto, queremos entrar num paraíso onde Adão apenas com um erro ele foi expulso? Aí é que eu quero que você entenda, diante de tanto pecado, tanta coisa ruim, a graça vai funcionar. Porque nós só somos salvos mediante a graça. Nada do que você fizer, o que eu fizer, o que ninguém do mundo fizer, vai dar direito a herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus, somente através da graça. Por isso que eu disse, a graça é um favor imerecido. É um favor que Deus te dá porque Ele é amor. Ele nos olha com um olhar de misericórdia, ele olha, ele não tem direito, ele estaria nas trevas eternas, ele seria condenado perpetuamente, a sua alma vagar nas trevas, aprisionado, sem direito a uma vida abundante, mas eu o amo, não vou deixar ele lá. Então, só existe uma maneira da graça não alcançar as pessoas, não alcançar o ser humano, é quando nós rejeitamos essa graça. Então não pense que alguém vai merecer a graça de Deus. Não queira alcançar a graça de Deus por merecimento, não é. É pelo amor e pela misericórdia dele. É quando nós chegamos diante dele e falamos, nós somos pecadores. Nós erramos muitas vezes, mas eu compreendo e sei que o sangue de Jesus, ou seja, a morte do justo, o único justo que pisou por essa terra, é suficiente
para me salvar, perdoar os meus pecados, pagar as minhas dívidas e me dar a salvação. Isso é a graça de Deus. Por isso, não importa se uma pessoa está toda no lamaçal do pecado, seja um assassino, seja alguém que vive na prostituição, alguém que roubou, alguém envolvido no tráfico, ou seja qual for o problema, um corrupto, não importa. Se for arrependido até o Pai vai lhe perdoar em Cristo Jesus. Isso é graça. Entenda, não é por meu merecimento, nem pelo teu merecimento. Por isso que eu estou repetindo isso. Ninguém é digno o suficiente, tem obras boas o suficiente para conseguir herdar a salvação. Lembre do paralelo que eu tracei. Adão pecou apenas uma vez e foi excluído. Nós pecamos várias. Como é que nós vamos querer entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse ao homem, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então receba essa graça com amor, com humildade. Não tente merecer. Se esforce para agradar a Deus, porque você já recebeu a graça. Você não vai se esforçar para agradar a Deus para receber a graça. É o contrário. Você já recebeu o perdão, você já recebeu a graça, e aí vai ser abençoado em nome de Jesus. Que essa mensagem sirva para trazer conforto ao teu coração. Como o Senhor Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que é o alívio da alma, é o perdão e a graça de Deus no meu e no seu coração. Viva uma vida abundante, em nome do Senhor Jesus.